Pronto, já estamos gravando. Bom dia. A gente está na nossa quarta reunião de estudos do livro Há 2000 anos, né? No, na última reunião, nós encerramos o primeiro capítulo, né? E agora, hoje, começaremos o capítulo 2, que é intitulado Um Escravo. Então, no começo desse capítulo, ele faz fazer uma descrição da sociedade romana, né? O que a Angélica tinha já salientado, né? Que ele faz muitas descrições de tudo que de toda a sociedade, de tudo lá, e são descrições muito interessantes. Desde os primeiros tempos do Império, a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo excessivo, em detrimento das obrigações santificadoras do lar e da família. A facilidade na aquisição de escravos empregados nos serviços mais grosseiros, como nos mais elevados mistérios. Aí são ocupações, necessidades, né, trabalhos de ordem doméstica, inclusive os da própria educação e instrução, havia determinado grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias, porquanto a disseminação de artigos de luxo vindos do Oriente, aliada à ociosidade, amolecer as fibras de energia e de trabalho das matronas romanas, encaminhando-as para as frivolidades. Frivolidades são coisas fúteis, e da indumenta daquilo relativo às roupas, para as intrigas amorosas, a preludiar, a iniciar, né, a mais completa desorganização da família, no esquecimento de suas tradições mais apreciáveis. Aqui eu já fiz marquei duas partes, né, em amarelo, para indicar isso daí que eu acho que é importante, e que se a gente for analisar, a gente vê na nossa sociedade atual, né, as famílias deixando trabalhos que deveriam ser da família, né, por exemplo, como a educação, a instrução dos filhos, né, passando isso para outras pessoas, né? Assim como passou alguns trabalhos domésticos, né, para limpar a casa, isso tudo está passando para outros, mas também isso foi indo a um extremo até passar inclusive a educação dos filhos, né? E hoje em dia a gente vê, né, eu escuto várias famílias enfrentando algum tipo de dificuldade, né, nesse momento que a gente está vivendo, porque justamente esse trabalho agora não pode mais ser feito por outros, né? Nós estamos só sozinhos, em cada família está sozinha dentro da sua casa, né? E aí esse trabalho agora tem que ser feito pela própria família, né? E aí isso daí está causando um, um desconforto, né? E eu acho que é muito interessante, né? Ler um livro desse, né? De alguma coisa que aconteceu há 2000 anos, né? E que a gente vê uma situação muito parecida, né? E aí eu queria. Tem alguém que quer fazer algum comentário sobre isso? Acho que só. Esse livro, acho que essa começo do capítulo, a gente acho que vai discutir muito essas questões, né, das práticas sociais. Eu acho que é legal a gente ter essa discussão mais ampla, né? Alguém quer fazer algum comentário? Parece que o capítulo todo, né, a gente consegue enxergar o que está É, acontecendo hoje, né, Paulo? é isso aí.
Mais algum comentário? Então tá bom. Então, nas outras oportunidades vocês falam. Contudo, algumas casas haviam resistido heroicamente a essa invasão de forças perversoras e criminosas. Mulheres havia ao tempo que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares, de quantas as tinham antecedido no labor, no trabalho construtivo das gerações de tantas almas sensíveis e nobres. As esposas de Públio e Flamínio eram desse número, criaturas inteligentes e valorosas. Ambas fugiam da onda corruptora da época, representando dois símbolos de bom senso e simplicidade. Então, eu marquei essa parte também justamente por conta do bom senso e da simplicidade. Né? Eu acho que tudo que não é simples, né, acaba fugindo um pouquinho desse bom senso. Né? A gente tem que buscar essa simplicidade. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo também, né, é esse convite diário dessa busca dessa simplicidade. Algum comentário? Eu acho que aí a gente começa a ver que a gente tem muita coisa, né? Até dentro de casa. Eu acho que quando você começa a ficar muito dentro de casa, você fala assim, nossa, eu tenho coisa demais, né? Porque é isso, a gente tem essa cultura de acumular coisas, né? E eu acho que essa volta à simplicidade é uma coisa muito boa. Eu vejo muitos amigos relatando que estão fazendo uma revisão das coisas dentro de casa, que tem coisa que não precisa ter, nunca fez uma revisão nas suas roupas, no seu armário, né? Porque a gente está vendo isso, porque não está tendo que usar. Eu vi até um noticiário de estava vendo uma matéria de uma moça falando que tem 450 calçados e que ela não sabe o que ela faz com esses calçados todos. Então a gente começa a ver esse tipo de situação e acho que começa a avaliar, né? Acho que o retorno à simplicidade é uma coisa muito boa. É isso aí. Posso falar? Claro. Eu uma vez participei de um grupo na federação onde um jovem atacou com unhas e dentes, né, a sua visão de se desfazer de tudo, da simplicidade, criticou muito as pessoas que possuíam bens, que adquiriam um carro do ano, enfim. E aí eu parei e pensei o seguinte, e já li isso, Deus em nenhum momento nos disse que nós temos que viver na pobreza, certo? E nos concedeu, né, a graça do intelecto e a garra de buscarmos melhorarmos cada vez mais. Então, se através dos nossos esforços nós conseguimos adquirir bens, né, para nosso conforto, nós não temos que renunciar a isso pela nossa fé. Não. O que nós temos é que realmente compartilhar com os necessitados, né, aquilo que não nos serve mais. Não, eu nem penso, eu vou doar porque eu não uso mais. Não, eu vou fazer pelo outro o que eu posso. Eu, esses dias de quarentena, por exemplo, eu estou tecendo aqui, quase morri para fazer, mas consegui fazer casaquinho de bebê, estou fazendo manta de bebê, para doar, assim que possível, porque eu acredito que a quarentena termine no frio, né? Então, eu quero doar essas coisas. E eu devo de ter, não 400 pares de sapato, mas posso lhes dizer que eu tenho bastante. Mas devido à minha posição hoje dentro do trabalho,
está aí a Leide que não me deixa mentir, a aparência conta muito, infelizmente. Então, quando eu vou para as reuniões, eu tenho que incorporar uma executiva, eu tenho que estar bem vestida, porque tudo faz parte do meu trabalho, tá? Então, não é porque eu tenho mais par de sapato que o outro, que eu vou sair dando sapato. Se eu tenho, é porque eu preciso ter. Agora, se eu posso fazer pelo outro, eu vou fazer pelo outro, sim, mas jamais eu vou me sentir mal por ter. Não, Rô, desculpa se você me entendeu mal, alguma coisa, não é nenhuma crítica às posses, não. Eu acho que é a relação que a gente tem com os bens materiais, sabe? Eu não vejo simplicidade como pobreza, né? Eu vejo simplicidade como isso, a gente entender a relação que a gente tem com os nossos bens materiais, sabe? O desapego. Eu acho que você está Concordo com certa a de falar. Rosane e com a Angélica. Eu acho que você está certo de falar assim que a gente não precisa se desprender, né, das coisas, porque se a gente conseguiu conquistar isso, ótimo, né? Tem coisas que a gente de fato precisa, né? E o melhor é isso, a gente fazer pelo outro, porque a gente tem essa intenção desse gesto, né? Porque a gente pensa na necessidade do próximo. Mas eu vejo, assim, esses amigos que estão revendo e tal, eu acho que é um primeiro passo, sabe? Para parar e pensar na relação que se tem com os bens materiais. Então, assim, eu vejo isso também como uma coisa positiva, eles pararem e olhar para o próprio armário e ver assim, nossa, eu não preciso disso tudo, né? O que eu estou fazendo com isso? E pensar que tem pessoas que estão precisando disso também. Acho que você está certa, Jesus não falou que a gente tem que abrir mão de tudo e viver na pobreza, mas de fato eu vejo a simplicidade como um desapego, sabe? Tem coisas que a gente tem, de repente, dentro de casa que a gente não precisaria ter, né? Essa questão dessa relação com os bens materiais que eu acho que a gente tem que refletir, né? Minha mãe já dizia, Angélica, que caixão não tem gaveta, né? Então, tudo que é material, eu encaro como um empréstimo que Deus nos concedeu para que nós possamos viver aqui nesse planeta e realizarmos a nossa missão. Alguns têm a mais, outros têm a menos, mas a gente não pode se revoltar nunca com as condições que nós temos de vida. E podemos sempre procurar melhorar, sim. Né? E hoje, com esse caso da quarentena, né, com o caso do coronavírus, também mostra uma realidade que tem muito a ver com essa lição. Não importa se você tem ou não, né? Todo mundo é igual. Todo mundo foi colocado no mesmo nível com relação a esse vírus, né? E hoje também, o que me adianta eu ter um monte de sapato, um monte de roupa, né? Se eu estou presa dentro de casa. Não é verdade? Alô? Posso falar uma coisinha, gente? Fala. Claro, pode falar. Assim, eu acho que a riqueza, ela não veio para atrapalhar, de maneira alguma, né? Porque a gente tem também a lei do progresso, né? Sem riqueza, como é que haverá o progresso? Eu acho que o grande problema, né, da maioria das pessoas, graças a Deus não de todo mundo, mas enfim, é o uso que se faz dessa riqueza, né? Como que a gente faz isso? Né? Então, acho que cai bem o que está sendo falado aqui. Né? A gente precisa analisar o uso que a gente está fazendo dessa riqueza, que é um empréstimo. Eu acho que se a gente pensar por esse lado, a gente pode ver, como o caso que a Angélica citou aí, dos amigos, da amiga, enfim, que tem um monte de sapato, ela está ressignificando isso, vendo que talvez ela não esteja empregando da melhor maneira possível essa riqueza que ela tem no momento. Né? E assim a gente vai. Né? Então, acho que a gente tem que pensar isso, que a riqueza ela está aqui para nos auxiliar. Né? E sem a gente daí fazer um mau uso dela, que é isso que depois vai nos ser cobrado. Né? Eu penso assim. Eu acho que é importante a gente pensar também como é que a gente adquire essa riqueza, né, gente?
Sem dúvida. Trabalhar é uma coisa, ganhar de uma forma honesta, justa com os demais é uma coisa, né? Agora, você explorar os seus trabalhadores, né, os seus funcionários, você usar meios ilícitos para adquirir essa riqueza, também pesa, né? A gente tem que lembrar que realmente é só um empréstimo, a gente precisa, também não vejo problema nos bens materiais, mas eu acho que a gente tem que manter os nossos valores quando a gente vai buscar essas coisas. Entendeu? A gente tem que manter esse desapego, mas também os nossos valores. O que a gente vai precisar fazer para ter essa riqueza, para ter esses 400 pares de sapato, né? Desde a coisa mais distante até a mais próxima, né? Desde o teu funcionário mais próximo ao que está mais longe de você na hierarquia da empresa, por exemplo, né? Eu acho que essa questão da gente manter os nossos valores nesse processo de ganhar o dinheiro, de ganhar a nossa vida, de manter o nosso padrão, é tão importante como a gente fazer bom uso dela, né? Não sei, para mim, pelo menos. Sim. É como diz aquela passagem, o que fizestes com os talentos que lhe dei, não é verdade? É isso aí. É isso aí mesmo. Eu acho que o que a Angélica quis salientar, né, quando ela fez o comentário dela, é que quando Jesus veio, Jesus estava questionando os valores da sociedade, né? Então, num certo ponto, eu entendo a Roseli falando que ela precisa ter a quantidade de pares de sapato que ela tem, porque a sociedade exige isso dela, né? Dado a posição que ela tem. Aí a reflexão que Jesus nos trouxe é: será que a sociedade precisa exigir isso das pessoas? Né? Eu acho que esse momento é isso também que está acontecendo, né? O fato de nós estarmos todos em casa, né? Vamos começar a fazer esses questionamentos, né? E espero que a sociedade que saia desse coronavírus, né? Seja uma sociedade que pare de exigir coisas supérfluas, né? Ela comece a exigir mais coisas essenciais, né? Que é o que Jesus veio trazer, né? Quando ele fazia todas aquelas provocações que ele fazia para os fariseus, ele estava brincando com testando esses limites, né? Até onde conseguiria ir, até onde não conseguiria naquela sociedade. Eu acho que a gente também está nessa fase de brincar, com esses limites, né? Até que ponto eu preciso ter essa quantidade de sapato? Até que ponto o importante de ir a uma reunião é a minha aparência? Ou o importante da reunião é o que eu vou agregar, né, trazer de ensinamentos, de questões ali, de discussões do trabalho, né, relevantes naquele momento. Eu acho que quando eu entendi, né, quando a Angélica fez o comentário, ela estava preocupada com isso, certo, Angélica? É isso mesmo. Eu estava tentando lembrar da palavra ressignificar, né? Que é isso, a gente tem que ressignificar as coisas que a gente tem, né? Ou como a sociedade enxerga. Eu acho que é bem isso mesmo, Paulo. Porque se você for pensar, sei lá, em termos de imagem, né? A sociedade cobra que a mulher esteja sempre de unha pintada, de cabelo feito no cabeleireiro, né? Magra. E aí você gera uma série de patologias, de problema de imagem, inclusive nas meninas desde nova, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Quando a gente estava falando de simplicidade, acho que o que eu estava tentando, a palavra que eu estava tentando lembrar e que não me vinha, é ressignificar as nossas relações, né? É isso aí. Então, mais algum comentário? Então, vou continuar o livro. Então, agora, nessa outra parte, né, vai ser uma conversa entre duas amigas.
As últimas expressões do inverno já tinham desaparecido no ano de 32. Então, só para lembrar, né, Roma é no hemisfério norte, então quando a gente fala de inverno, seria equivalente ao nosso verão aqui, então estaria no começo de março, abril, né? Entornando pela terra, quente e alegre, uma taça imensa de perfumes. Então está começando a primavera, né? Num dia claro e ensolarado, vamos encontrar Lívia e Calpurnia na residência da primeira, em amável palestra, enquanto dois rapazinhos desenham distraidamente a um canto da sala. As duas senhoras organizam aprestos de viagem. Apresto é todo o material, o equipamento, tudo que é fazer todos os preparativos, né, para a viagem, corrigindo defeitos de algumas peças de lã e trocando impressões íntimas a meia voz, em tom amigo e discreto. Em dado momento, os dois meninos alcançam um dos quartos contíguos, próximos, enquanto Lívia chama a atenção da amiga nestes termos. Teus pequenos não têm hoje os exercícios habituais? Não, minha boa Lívia, respondeu Calpurnia com delicadeza fraternal, adivinhando-lhe as intenções. Não só Plínio, mas também Agripa consagraram o dia de hoje à doentinha. Adivinho as tuas vacilações e escrúpulos maternos, considerando a boa saúde dos meus filhinhos. Mas também teus receios são infundados. Sabem os deuses, todavia, como tenho vivido nesses últimos tempos, desde que ouvi a expressão franca e sincera do médico de Tibur. Bem sabes que para ele o caso de minha filha é mal doloroso e sem cura. Desde então, toda a minha vida tem sido uma série de preocupações e martírios. Tomei todas as providências para que a pequena fosse isolada do círculo de nossas relações, atendendo aos imperativos da higiene e à necessidade de circunscrever. Circunscrever criar um limite que não deixa, que não possa ser transposto para o nosso, com o nosso próprio esforço, a moléstia terrível, né? Então, a Lívia ficou preocupada, né, da Calpurnia ter levado os filhos lá, né, porque a menina estava com, segundo os médicos, com lepra, e lepra é contagioso, né? Então, e ela estava falando dessa necessidade da gente criar esses limites em torno dessa pessoa doente e que esses limites não sejam transpostos para que aquilo lá não se prolifere, né? Então, eu marquei essas duas partes em amarelo, né? Porque além de, obviamente, ter muito com o que a gente está vivendo hoje, né, tem aquela outra parte, né? Que a Calpurnia estava pensando também no conforto, né, que ela estava dando para a Lívia e para a filha, né, ao levar os filhos para lá, ao tentar deixar as coisas assim mais naturais, né, mais normais, o possível, né? E acho que isso é importante também, né? Todos temos que ter todas as precauções, mas a gente também tem que pensar nesse equilíbrio das coisas, né? A questão lá dos sapatos, né? É justamente esse, eu acho que era um ponto parecido com esse, né? Do equilíbrio, né? A gente não precisa ter nem 2 sapatos, nem 200, né? A gente precisa ter uma quantidade equilibrada,
né, de acordo com as necessidades de cada um, né? E eventualmente esse momento é o momento da gente parar e pensar se a gente está nesse ponto de equilíbrio ou a gente está fora do ponto de equilíbrio, né? Eu acho que essa questão aqui é isso também, né? A gente precisa pensar em toda essa situação que nós estamos vivendo, se a gente está no ponto de equilíbrio, né? Por isso que eu marquei essas duas partes em amarelo, e aí eu queria ver se alguém quer fazer algum comentário também. E eu acho que é bacana, né, perceber que tudo que a gente fala hoje, em termos de sociedade, de doenças, já se falava antigamente, né? E antigamente a gente nem sabia da existência das bactérias, dos vírus, né? Mas é curioso como eles já tinham essas medidas sanitárias, de isolamento social, de higiene, e é bacana ver a atitude mesmo da Calpurnia de não ter esse preconceito, né? Que a gente vê hoje, infelizmente a gente vê isso hoje, tanto que uma das primeiras coisas que começou a acontecer nesse isolamento é os profissionais de saúde serem agredidos no transporte coletivo, né? E então é curioso a gente perceber essas nuances que tudo acontecia já mesmo no passado, e mesmo com tudo isso, a Calpurnia teve um gesto tão bonito de não ter esse preconceito, né? De entender, de entender que a filha do Públio também precisava de companhia, não podia viver isolada socialmente a esse ponto, né? Eu acho bem interessante essa correlação com o que a gente tem no hoje. É porque naquela época, quem tinha lepra ia para o Vale dos Leprosos, né? Que é assim que eles chamavam. Eles eram excluídos da sociedade e da família, né? Eles eram jogados num vale onde existiam cavernas, né? E os leprosos que se ajudavam, se cuidavam, as pessoas levavam comida, né, roupa, essas coisas, mas deixavam num certo ponto, aí as pessoas que estavam doentes iam, pegavam e levavam para dentro das cavernas, né? Era muito triste essa discriminação com essa doença. E aqui no Brasil também isso aconteceu, da lepra, e graças a Deus a sociedade compreendeu que não existe a necessidade de excluir, né, a exclusão social. Pelo contrário, isso daí até afeta mais, que agrava mais a doença. Então, dentro dos cuidados necessários, como as duas mulheres estão conversando, né? E a Lívia fala: tomei todos os cuidados necessários, né? Para que não ocorresse o contágio com outras pessoas. Mas a criança não foi isolada da família. E com a amiga, né? Mostra, né? Que essa relação, né? Esse espírito evoluído que acabou levando até os próprios filhos para que convivesse com a doentinha sem se preocupar, né? Sem se preocupar, entre aspas, tomando os cuidados necessários, mas sem isolá-la, né? Isso daí é muito bacana. É isso aí. E aqui em casa a gente teve uma questão que eu acho que é legal dividir com vocês, né? A gente tem uma moça que vem uma vez por semana ajudar aqui na questão da limpeza, tudo, né? E quando começou a quarentena, aí a gente falou, não precisa vir, né? A gente vai te pagar normalmente, mas não precisa vir. Ela falou, eu não posso vir, porque faz bem eu trabalhar, né? Aí a gente deixou ela vir, entendeu? E eu acho que essa questão, acho que era importante para ela se sentir bem trabalhando, né? Eu até uma vez eu conversei com ela, né? Eu falei,
você está conseguindo trabalhar? Como que tá? Ela falou, olha, só 2 casas permitem que eu vá, né? E eu estou trabalhando nessas 2, né? E para mim está sendo bom. Eu acho que também tem esse outro lado, né? Da gente se colocar um pouquinho no que as pessoas, né, estão sentindo, nas questões emocionais dela, porque todo esse isolamento não mexe só com, com a nossa rotina, mexe muito com as nossas emoções também, né? Você quer falar, Roseli? Não, Mas alguém quer fazer algum comentário? Então eu vou continuar. Mas, quem te diz que o mal é incurável? Acaso semelhante opinião proveio da palavra infalível dos deuses? Não sabes quanto é enganosa a ciência dos homens? Há tempos, ambos os meus filhinhos adoeceram de febre insidiosa. Febre insidiosa é alguma coisa meio traiçoeira, né, meio imperceptível e que depois fica grave. Né? Febre insidiosa e destruidora. Chamados os médicos, observei que eles se revezavam no mistério de salvar os 2 enfermos, sem resultados apreciáveis. Depois, refleti melhor na providência dos céus e imediatamente ofereci um sacrifício no templo de Castor e Pólux. São 2 gêmeos, 2 deuses já, semideuses gêmeos, né? Só que um de cada um de um pai mortal, o outro de um pai que era um deus, né? Eram gêmeos de filhos diferentes, de pais diferentes, salvando-os de morte certa. Graças a essa providência, hoje os vejo sorridentes e felizes. Aí eu marquei essa parte em amarelo, né, que eu ofereci um sacrifício no templo. Porque eu acho que isso aí a gente precisa sempre ter isso em mente. Isso, sempre que a gente fala com pessoas, né, que são, como a gente chama de religiosas, sempre eu acho que vem esse assunto, né? Nossa, você está fazendo oração, você está rezando, você está... Claro, tudo isso é importante, né? Não estou dizendo que não, a gente tem até estudos científicos da medicina que se eles já pegaram, separaram em grupos, né, parecidos, com doenças parecidas, né, pessoas que faziam orações e pessoas que não faziam orações, e o grupo que fazia orações, né, eles comprovaram cientificamente, né, que teve resultados mais rápidos e um percentual maior de sucesso nos tratamentos. Né? Isso a ciência já sabe. Ela não entende por quê que acontece isso, mas ela sabe que com certeza isso tem um impacto. Né? Mas a gente tem que lembrar também, né, que a gente já está numa fase, né, que a gente já não acredita mais em Papai Noel. Né? A gente já não acredita mais em Coelhinho da Páscoa, né? Que passou recentemente. A gente sabe que isso não existe. Né? Mas a gente continua acreditando, às vezes, que se a gente fizer uma oração para Deus, tudo vai resolver. Né? E eu acho que não é por aí. Né? A gente tem que pensar que o que a gente faz é colher o que a gente plantou. Né? Então, se a gente quer colher alguma coisa diferente no futuro, a gente tem que começar a plantar coisas diferentes agora. Né? E porque, da mesma forma com que Jesus disse, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, né, ele também falou que o que a gente fizer vai ser cobrado ceitil por ceitil. Né? Então, de novo é o equilíbrio. Né?
a gente não pode achar que se a gente rezar vai tudo estar reparado, né? E nem achar que não precisamos rezar, já que a gente vai a gente vai ter que passar por tudo que a gente plantou, né? A gente vai ter que colher tudo que a gente plantou. Eu acho que tudo tem um equilíbrio. E eu acho que é isso que o livro, né, quer nos mostrar, né? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que tem a ver com a nossa lição do Fonte Viva, né? O modo de Aham, fazer, é isso aí. né? Como Cristo ensinou para nós, né? De fazer com equilíbrio, que é o que ele fala, que ele tratava as pessoas de modo igual, independente do que ele tem, do que ele é, né? E agia de uma forma tranquila, ele tinha serenidade, né? Então, acho que é isso, acho que Jesus entendia que tem pessoas que têm dificuldades, passam por desafios, mas acho que cada um tem o seu desafio, né? Vivendo em qualquer nível social, ninguém está isento de desafios, né? Então acho que é isso que você está falando, Paulo. Para mim, esse equilíbrio aí é o que a gente tenta buscar no nosso dia a dia, né? E a forma com que Deus vai nos ajudar não é resolvendo os nossos problemas. É na hora que a gente vai escolher uma lição, né? Por que escolheu a 2 e não a 3, de repente? Né? Por que a filhinha da Lady falou 2 e não falou 3 na hora? Né? Veio esse número na cabeça dela, né? E ela falou 2. Né? Então, são essas pequenas coisas assim que a gente está sendo auxiliado, mas quem vai fazer somos nós. Tudo que eles puderem nos auxiliar, novamente, né, eles nos auxiliarão. Mas quem tem que fazer somos nós. Acho que isso que é o importante. Ele dá a varinha e a gente tem que sair para pescar, não é verdade? Não é É isso querer aí. já o peixe na rede. É isso aí. Perfeito. Mais algum comentário? Então vamos continuar. Agora que não tem somente a pequena Flávia, mas também o pequenino Marcos, aconselho-te fazeres o mesmo, recorrendo aos deuses gêmeos. É verdade, minha boa Calpurnia. Assim farei antes da nossa partida próxima. E por falar em viagem, como te sentes em face desta mudança imprevista? Bem sabes que tudo farei pela tranquilidade de Públio e pela nossa paz doméstica. Há muito noto Públio abatido e doente, em razão de suas lutas exaustivas aos serviços do Estado. Jovial, que era alegre, bem-humorado, né, e expansivo, de tempos a esta parte tornou-se taciturno e irritadiço. Taciturno é calado, melancólico, né? Enervava-se com tudo e por tudo. Enerva-se com tudo e por tudo, acreditando em que a saúde precária de nossa filhinha contribua decisivamente para a sua misantropia e mau humor. Misantropia é esse desejo de estar longe das pessoas, querer ficar mais quieto, né? Considerando essas razões, disponho-me com satisfação a acompanhá-lo à Palestina, pesando-me apenas no íntimo a circunstância de ser obrigada, ainda que temporariamente, a afastar-me da tua intimidade e dos teus conselhos. Folgo de assim te ouvir, né? Fico contente, né? Fico alegre, né? Porque a nós nos compete examinar a situação daqueles que o vosso coração elegeu para companheiros de toda a vida.
tudo envidando, tudo fazendo para suavizar-lhes os aborrecimentos do mundo. Públio é um bom coração, generoso e idealista, mas, como patrício, descendente de família das mais ilustres da República, é vaidoso em demasia. Então, eu fiz essas duas marcas aqui, né? Que às vezes a gente muda o nosso temperamento, o nosso modo de agir, né? De acordo com as circunstâncias, né? Então, ele era jovial, expansivo, agora ele está taciturno, irritadiço. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele gostaria, né? E principalmente, isso daí está ligado à questão da vaidade, né? Às vezes a gente fica bravo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Mas, assim como eu relatei em uma das reuniões passadas, né? Quando eu quebrei a perna, as coisas não estavam no meu plano quebrar a perna daquela maneira, né? E hoje eu percebo que aquilo lá foi a salvação da minha vida, né? Foi a forma, né, que eu precisei para ter um tempo, parar, refletir, né, e mudar as atitudes da minha vida. Então, provavelmente, se eu considero que a minha vida hoje é uma vida, para mim, boa, que eu estou conseguindo me relacionar com os meus problemas de uma forma mais saudável, né? Eu acho que se eu não tivesse passado por aquele grande problema, talvez a minha vida não fosse tão boa, porque talvez eu não tivesse conseguindo hoje me relacionar com os meus problemas de uma forma tão saudável. Eu acho que essa questão a nossa felicidade, né, não está ligada às nossas posses, a que os nossos desejos sejam atendidos. Eu acho que a nossa felicidade está ligada à forma com que nós nos relacionamos com os nossos problemas, né? Por isso que eu marquei essas duas partes aí. Alguém quer fazer algum comentário? Eu achei bonito também a atitude da Lívia, né? Porque ela consegue enxergar o público, né? E ela consegue ter essa natureza gentil de entender que ele está tendo problemas e ela consegue ser compreensiva com ele, né? Acho bonito isso, porque acho que numa relação, qualquer tipo de relacionamento, né? Não só de casal, mas uma relação dentro de família, amizade, dentro do trabalho, acho que é esse tipo de olhar que a gente tem que ter, né? Às vezes, se o outro não está muito bem, às vezes se fala uma palavra atravessada, mas acho que a gente tem que se questionar o quanto o outro, de repente, está enfrentando um desafio que está sendo muito difícil para ele, que a gente pode ser um pouco compreensivo, ainda que a gente não entenda o que seja ou não saiba o que o outro esteja passando, né? Eu acho bonita essa atitude da Lívia. E a gente tem que lembrar que a Lívia, ela, de acordo com o sonho do Públio, né, ela lá 100 anos antes, ela já estava provavelmente numa condição espiritual superior à do Públio, né? Tanto que ela que foi ajudá-lo, né? Quando ele começou a acordar lá daquele lugar escuro que ele estava depois de ter morrido naquela encarnação, né? Ela que foi lá ajudá-lo. Então a gente também tem que entender que cada pessoa está num estágio evolutivo, né? E que às vezes a gente vem para a Terra, obviamente para lidar com as nossas questões, mas também a gente pode, naquele nosso estágio, né, já ajudar outras pessoas. Eu acho que é isso, né? E essa forma de compreensão, né? Uma outra hora, como vocês estavam comentando,
né, num outro ponto atrás, me veio a lembrança, né? Eu gosto de brincar quando dou aula lá no básico, né? De que, assim, eu ainda não estudei a Bíblia o tanto que eu gostaria, né? Mas eu já estudei o suficiente, né? Para saber com exatidão quantas pessoas Jesus perdoou aqui na Terra, né? Alguém sabe, né? Quem já escutou essa minha brincadeira não responde, né? Deixa para os outros. Então, a resposta, né, que eu tenho para mim, né, é que Jesus não perdoou ninguém aqui na Terra, né? Pelo simples fato de que ele não ficou chateado, ele não ficou magoado, ele não ficou bravo com as atitudes de ninguém, né? Ele compreendia as atitudes das pessoas, porque a gente só precisa perdoar se a gente ficou irritado, bravo, chateado, magoado com as atitudes de alguma outra pessoa. Então, se a gente a gente olha para a pessoa e compreende o estágio que ela está, né? E entende que aquelas atitudes são perfeitamente aceitáveis naquele estágio que ela está, não tem por que a gente ficar magoado e depois não tem por que perdoar, né? Porque a gente não ficou magoado, né? Eu acho que essa fala da Angélica tem muito a ver com isso também, né? E eu já tinha pensado em falar isso naquela hora, aí o assunto acabou mudando um pouquinho de rumo, eu não falei, e aí voltou essa mesma questão, eu falei, então deixa eu falar agora, né? E eu acho que tem uma coisa que também me faz pensar muito, assim, em Jesus, e é uma curiosidade, assim, eu comecei a estudar também mais nesse período aí de quarentena, e acho que a gente entender essa questão da autonomia, né, de cada pessoa, de cada ser humano, porque a gente está acostumado, acho que uma das coisas, uma das primeiras coisas que a gente escuta quando começa a conhecer o Espiritismo é que o que você faz, você paga, né? Não gosto mais de escutar isso, acho que eu prefiro mais essa questão da autonomia e que, assim, as coisas têm consequências, na verdade, né? Porque acho que quando a gente fala assim, o que a gente faz, a gente paga, isso soa muito como punição, né? Isso soa muito como a igreja manipula muitas vezes as pessoas, né? Com essa coisa do castigo, né? Do inferno e tal. E eu acho que uma coisa bonita e aí muitas vezes eu já vi também dentro, pessoas que estão dentro do kardecismo, e aí não tô criticando de maneira alguma, né, o kardecismo, mas eu acho que são atitudes de pessoas que tem pessoas que às vezes falam assim, eu não preciso, não vou ajudar, porque a pessoa está pagando algo que ela fez, né? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu acho que Jesus falava muito essa questão de que a gente pode ajudar a aliviar o sofrimento do outro, né? Não importa o que o outro é ou em que estágio que as pessoas estejam, né? Que seja da sua situação social, da sua situação evolutiva, mas se a gente tem essa capacidade de aliviar, né, a dificuldade do outro, acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Eu vou colocar uma reflexão aí. Eu penso que a empatia tem a ver com a evolução espiritual de cada um, mas ela não deixa de ser um exercício desafiador. Com certeza. Concordo, Filma. É aquilo que a gente estava falando no começo, né? O modo de fazer. Nem sempre esse modo de fazer é tão fácil, né? Nem sempre a gente consegue estar tão isento assim das nossas próprias imperfeições ainda, né? Exatamente. Nós estamos ainda, eu, pelo menos me vejo assim, né, num caminho bem iniciante, né, porque você se depara com situações que você resiste, né, e aí a empatia às vezes deixa a desejar nesse momento.
Mas é aquilo, né? Eu acho que o conceito é esse, é isso que nós estamos buscando, né? Só uma outra questão, Fiore. O caminho é desafiador, concordo, mas às vezes a gente não está num caminho num ponto tão iniciante assim, né? Às vezes a gente se coloca, a gente acha que a gente pode menos do que a gente realmente pode, né? A gente está num ponto inicial, às vezes, para desenvolver uma questão específica que a gente está tratando dela agora. Então, só que você tem outras questões que você já sabe lidar com ela muito bem. E aí aquilo parece que você não tem sacrifício nenhum para fazer. Você faz de uma forma absolutamente natural. Aí uma outra pessoa olha para você e fala: Nossa, como é que o Fiore consegue lidar com aquela questão assim tão fácil? Porque para ela aquilo é muito difícil, porque ela está pensando que ela não consegue, entendeu? E cada um é assim. Cada um de nós tem habilidades para tratar alguns assuntos de uma forma muito tranquila, porque a gente já aprendeu a lidar com esses assuntos. E outros assuntos a gente trata de uma maneira muito mais, né, muito mais difícil, muito mais custosa, a gente exige muito mais esforço da gente. Por quê? Porque a gente está aprendendo a lidar com aquele assunto. Então, é só isso. Eu acho que quando as pessoas sempre falam, nossa, isso é muito difícil. É difícil porque você não aprendeu ainda. Mas tem as outras coisas que você já aprendeu, que, eventualmente, uma coisa que para você seja complicada, pode ser para mim fácil. E outra coisa que para mim é difícil, pode ser fácil para você. Né? Então a gente tem que sempre lembrar isso, que cada um de nós está aprendendo uma coisa diferente. É verdade, Paulo. É verdade. Você vê isso. Desculpa, pode falar, Fio. Não, é verdade, o que o Paulo coloca é verdade, a gente vive isso no dia a dia, né? Quando você convive com pessoas, você tem determinadas atitudes que aquela pessoa fala, puxa, a sua atitude é uma atitude especial que eu não tenho essa sua paciência, eu não tenho essa sua resiliência, entendeu? Então, é isso, realmente, o Paulo coloca bem, a gente vive isso no dia a dia da gente. E ao passo que a gente tem a visão contrária também, né, de pessoas que têm uma habilidade de lidar com situações que nós não temos ainda. Mas nós, com esse exemplo, a gente procura entender. Eu acho que esse caminho está certo, eu vou procurar ver se eu tenho um pouco mais de paciência nessa situação, porque ainda estou me preparando, né? Eu sou estagiário nessa situação. Mas é isso, eu acho que concordo plenamente, Paulo, com essa observação. Perfeito. Aqui é uma escola, Fiore, na minha concepção, tá? E o que você falou, eu penso no seguinte, que existem caminhos que ainda não andamos, né? Pessoas que a gente ainda não conheceu, livros que a gente ainda não leu, e até mesmo sonhos que a gente ainda não sonhou. Mas isso não quer dizer que a gente não vá fazer isso. Vamos sim, nós vamos ler para aumentar mais o nosso conhecimento, nós vamos conhecer pessoas que vamos vivenciar as experiências dessas pessoas e podemos incorporar na nossa vida aquilo de bom, aquilo de melhor, para poder mais tarde colocar em prática, né? Então, realmente, o Paulo já salientou isso anteriormente, nós nos encontramos em estágios diferentes, tá? Isso aí, perfeito. E isso é muito bom, porque se todo mundo estivesse no mesmo nível, ninguém teria nada de contribuir para ninguém, está tudo igual. Então, tendo essa diferença, a gente está sempre aprendendo. No nosso dia a dia, há sempre uma lição a ser aprendida, não é verdade? Perfeito, concordo também, é isso mesmo, Rosilei. E a gente pode sempre ajudando o outro também, como a Angélica tinha acabado de enfatizar. Isso aí. E a Isso aí. diversidade é tão maravilhosa, né? A diversidade, acho que quando a gente olha por esse lado, ela é muito positiva. E me veio outra questão da gente
cuidar do nosso estado mental, né? De não transformar também o é difícil num mantra, né? Porque senão a gente coloca aquilo como empecilho dentro da nossa própria cabeça e a nossa própria cabeça nos impede de repente, conseguir superar, né, determinadas coisas. Então, eu acho que é só esse cuidado que a gente tem que ter, cuidar do nosso estado mental também, ter muito otimismo, ter bom ânimo, entender que a gente também tem o nosso tempo, né, de aprendizado e que a gente chega lá. Perfeito, é isso aí. Legal. Então vamos continuar. Homens dessa maneira requerem grande senso psicológico da mulher, sendo justo e necessário que aparentes igualdade absoluta, sendo justo e necessário que aparentes igualdade absoluta de sentimento, de modo a poderes conduzi-lo sempre pelo melhor caminho. Pessoal, eu acho que já as discussões hoje foram bem mais intensas, né? Então acho que a gente já pode parar hoje, porque essa outra parte aqui eu acho que já também vai suscitar várias, né, intervenções, né? E acho que é legal a gente dar tempo para a gente ir refletindo também, né? Para que na semana que vem a gente possa fazer essas discussões cada vez mais ricas, como foi essa semana. Posso parar por aqui? E a gente faz o encerramento já? Por mim, tudo bem. Perfeito. Então tá bom. Então eu vou parar a gravação.